Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, em plena sexta-feira santa. Eu e o Felipe estamos aqui nos estúdios da Central 3 para trazer mais um Xadrez Verbal, o seu podcast semanal sobre política internacional. Você fez questão de dizer que é eu e você porque você quis dar uma indireta pro Leandro, que ele não está aqui, é isso? Não, o Leandro está a caminho. É isso que você quis dizer. O nosso Kreuzebeck vai editar, ele está numa reunião, inclusive. Você é traíra mesmo. Eu não sou. Você é traíra mesmo. Você que está querendo jogar contra mim. Mas, enfim, tamo aí no feriado, né? Todo mundo fala que, né, você não é religioso, mas gosta de feriado. Tamo aqui trabalhando, né? Então tamo aí. A gente não respeitou nem a quaresma? O que dizer da sexta-feira santa? Mas não conta isso pra minha família. Ah, tá bom. Primeiro, agradecer novamente o Felipe Altschuler, que participou do nosso último programa. Muita gente achou interessante. O nosso programa de hoje também tem convidado que gravamos hoje, inclusive, ele também na própria Sexta-feira Santa, o Ariel Palacios, jornalista argentino, que é correspondente da Globo News. Espero que vocês gostem, assim como nós gostamos da conversa. Mandar um abraço para o Felipe Magalhães, que disse que o último menino Neymar é o menino Neymar do ano. Forte concorrente. O Danilo Almeida elogiou que fizemos jabá de outros canais, como Ciência e Astronomia do Felipe. Essa é uma coisa que eu tento sempre fazer, especialmente no YouTube, né? Ajudar a divulgar outros canais independentes. Por isso que eu também tento evitar me meter em tretas com outros canais independentes. Acho que todos estamos no mesmo barco. O Diogo Xavier disse que o Marx não estava na Comuna de Paris. Disse que o senhor estava errado e que o senhor é desprezível. Mentira, essas duas últimas partes fui eu. Mandar um abraço para Tabata Bolen, que espero que a pronúncia do sobrenome esteja correta, que é doutoranda no ICB, sempre manda notícias no Twitter, sempre manda tweets. O Carlos Castro também elogiou a entrevista com o Felipe Altschuler. O Felipe Castro, os irmãos Castro, né? Tem o Raul e o Fidel também. Ele elogiou a sua imitação de Joel e disse que está ansioso pela sua imitação de Luxemburgo. Projeto. E a Bruna Martins Pinto elogiou o funk do Joel. E finalmente o nosso querido Fernando de Sá Moreira, né? E se estamos aqui com essa sequência boa de entrevistados, inclusive com a ajuda dos nossos ouvintes, como o próprio Fernando de Sá Moreira, é a Marcele Pujol. Marcele, você anda meio sumida, né, em relação a aquele convidado. E o Fernando de Sá Moreira, que é um dos que gosta das minhas rimas. Ah, sim, mas falou que se não tiver rima, o povo vai pra Paulista e vai furar o pato inflável. Ele disse que a relação entre CDU e a CSU, os dois partidos alemães, a CDU é a União Democrática Cristã e a CSU a União Social Cristã na Baviera, ela é bem mais próxima do que eu quis dizer, tanto que a CDU não atua na Baviera e a CSU não atua fora dela. É basicamente o mesmo partido, só que uma divisão regional, praticamente, tanto que não existiria, aí ele coloca que eles não sabem dizer com clareza qual a diferença entre os dois partidos. O programa de hoje é longo, porque teve entrevista, também tem depoimento de ouvinte, como vocês verão, então peço aí sua paciência, ouça em duas partes, use bastante o pause, não sei, ou então mostre para sua avó, para ela ficar com vergonha de você na festa de família. E só uma última saudação para o Newton, que é mais um ouvinte angolano nosso, então Xadrez Verbal aí se espalhando pelo tabuleiro mundial. Vamos passar então para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última sexta-feira, dia 18 de março. Acidente com um Boeing 737 na Rússia mata 62 pessoas a bordo ao tentar pousar. Esse acidente chamou muita atenção, foi na sexta-noite, de sexta para sábado, praticamente, por isso que inclusive ele não apareceu no programa anterior, porque teve a primeira suspeita foi de terrorismo, né? A segunda suspeita foi em relação à guerra na Ucrânia, já que o acidente foi na cidade de Rostov-on-Don, também conhecido como apenas Rostov, que seria Rostov do Don, e o rio Don é parte ali da fronteira entre Rússia e Ucrânia, porém foi infelizmente apenas um acidente com 62 mortes,
não tem nada a ver com terrorismo ou com conflito no leste da Ucrânia, e fica aqui o registro das mortes, infelizmente. Notícia da última segunda-feira, 21 de março. John Kerry se reúne com negociadores de paz das Farc e do governo colombiano em Havana. Em Cuba nós tivemos a visita do Obama, que é tema inclusive da nossa conversa com o Ariel, e agora nós temos essa tentativa de mediação entre do John Kerry entre as Farc e o governo colombiano, já que quem nos ouve sabe que estaríamos na época de ser assinado finalmente o acordo de paz. Porém, ainda existem 2 temas pendentes que espera-se que sejam solucionados nas 2 próximas semanas, que é o desarmamento das Farc. As Farc aceitam apenas um desarmamento gradual, acham que se eles se desarmarem em absoluto de um dia para o outro, eles podem sofrer represálias dos grupos paramilitares. E o segundo é se as Farc podem ou não constituir um partido político próprio. Então, apesar de estarmos na época em que se esperava que já estivesse assinado o acordo de paz, ainda temos essas 2 pendências. Também no último dia 21, para quem reclamou que a gente falou pouco da Coreia... A gente só fala da Coreia, mas dá a notícia. Até o Fronteiras Invisíveis, novamente, ouçam. Coreia do Norte volta a desafiar Seul e Washington com disparo de mísseis. Vamos lá, Matias. Se você... É aquela coisa... Se um cachorro te morder, não é notícia. Se você morde o cachorro, é notícia. A Coreia do Norte tá aí nessa política míssil ostentação dele, é o funk míssil ostentação. Ficou lançando míssil toda semana, já não tem, entendeu? Sabe? Ficou banal, sabe? Banalizou. Já usa até imagem de arquivo. Agora falando sério, né? Nós tivemos mais um teste com a Coreia do Norte lançando mísseis em direção ao mar. Novamente temos mais protestos da Coreia do Sul. Ativistas sul-coreanos vão jogar mais panfletos contra o regime na Coreia do Norte por balões. E, aproveitando o gancho, falando do Extremo Oriente, né, uma notícia enviada hoje pelo Sandro, lá no Twitter, a Rússia vai colocar sistemas de mísseis nas Ilhas Kurilas, que são ilhas ao norte do arquipélago japonês. São ilhas que a União Soviética ocupou no final da Segunda Guerra Mundial. O Japão considera que são suas, a Rússia considera que são suas. Nunca houve um tratado de paz final entre Japão e Rússia, inclusive, justamente por não ter uma unanimidade entre a posse dessas ilhas. E a Rússia vai aumentar sua presença militar no Extremo Oriente, nas Ilhas Kurilas, bem ao norte do Japão. Isso não necessariamente significa que a Rússia queira apoiar a Coreia do Norte, porém significa mais gastos militares e uma ampliação do poder militar russo. Também na última segunda-feira, Jean-Pierre Bemba é condenado por crimes de guerra. Ele da República Democrática do Congo foi condenado no TPI, Tribunal Penal Internacional, que é conhecido na sigla em inglês como International Criminal Court, ICC, então por isso que às vezes pode confundir um pouco, às vezes achar informações. Ele foi condenado, ele é da República Democrática do Congo, porém foi condenado por crimes de guerra na República Centro-Africana no início do século XXI, os anos 2002, 2003. E tinha conexões com Uganda também, né? Provavelmente, não sei dizer sinceramente. Inclusive quem mandou essa notícia foi a nossa querida Ana Luísa, que citaremos mais pra frente, professora de Direito Internacional, que sempre nos ouve, sempre nos ajuda. E ele foi condenado por crimes de guerra, incluindo aí o uso de estupro como arma de guerra. Agora vamos para a nossa charla com Ariel Palacios, direto da capital argentina. Coluna aberta. Na coluna aberta de hoje estamos falando diretamente de Buenos Aires com o Ariel Palacios, ele que é correspondente da Globo News na Argentina. Tudo bom, Ariel? Tudo bem, como estão? Estamos muito bem. É semana agitada por aí. Sim, bom, aqui na Argentina todas as semanas são agitadas, pelo menos desde que eu cheguei aqui em agosto de 1995, eu nunca passei uma semana tranquila, fosse em Natal, Ano Novo, férias,
Páscoa, qualquer coisa. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é um mar plácido comparado com a Argentina. Aproveitando a deixa, muito obrigado, Ariel, por ter topado o nosso convite, e muito obrigado ainda mais os nossos ouvintes saberem, nós estamos gravando isso na Sexta-feira Santa, né, que é feriado aqui no Brasil e aí na Argentina também, mas o senhor felizmente pôde nos atender. Bem, perfeito. Vamos começar falando, né, da visita do presidente Obama, que foi a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos oficialmente à Argentina no século XXI, correto? Exato, a última visita oficial havia sido em 97, quando Bill Clinton esteve aqui. Depois houve uma visita que não era oficial, porque fazia parte de uma reunião de presidentes, uma cúpula de presidentes da ALCA, que veio o George W. Bush. Mas a visita oficial mesmo foi a do Clinton em 97, e a Argentina depois havia praticamente sumido do mapa diplomático dos Estados Unidos. E você acha que essa visita tem relação com a eleição do Macri? O Macri talvez tenha devolvido uma certa credibilidade à Argentina no cenário diplomático internacional? Eu acho que qualquer presidente que não tivesse sido uma continuidade, não tivesse sido a própria presidente Cristina Kirchner, mesmo que fosse o Daniel Scioli, que era o candidato da Cristina, eu acho que teria implicado numa mudança significativa. Evidentemente que o Macri, sim, representa essa mudança em relação ao estilo de fazer política e também, especialmente na política internacional do governo anterior. E o momento para fazer uma demonstração mais explícita disso foi justamente a visita do presidente Obama a Buenos Aires, não é? Levando em conta que Obama veio acompanhado por 400 empresários americanos. Não havia nenhuma espécie de proposta de investimentos colossais, levando em conta que esses 400 empresários em conjunto representavam projetos de investimento de 2,5 bilhões de dólares neste ano e no ano que vem. É uma quantia boa para a Argentina, mas também não é uma quantia excepcional. Eu acho que, de todas formas, o país está mergulhado numa grave crise econômica, a inflação continua aumentando, o desemprego continua aumentando, o PIB continua caindo, os investidores estão, por um lado, mais otimistas em relação ao futuro da Argentina, mas continuam precavidos, continuam cautelosos em relação aos problemas que a Argentina tem atualmente, que são problemas que não serão de fácil solução. Houve muita controvérsia aí na Argentina também por conta da data escolhida da visita, né? No caso, a semana em que se completam 40 anos do último golpe militar no país. Queria que você falasse um pouco sobre isso também e sobre as críticas já anteriores ao Macri, dele nunca ter demonstrado solidariedade às vítimas da ditadura, ele nunca ter sido uma das suas... Isso nunca ter feito parte da agenda dele. Não estava no hit parade dele, seria isso. Isso. É uma coisa engraçada. Comecemos ali por trás, não é? O fato que alguns presidentes, não só aqui, mas em todo o mundo, fazem um update da agenda, não é? Da agenda política quando chegam ao poder formal, embora estivessem em outros cargos de poder antes. Macri nunca tinha tido a questão da última ditadura militar como um dos seus pontos principais. Mas é interessante recordar que antes da chegada ao poder em 2003, tanto Néstor Kirchner quanto Cristina Kirchner haviam dado menos bola ainda em comparação a Macri para os direitos humanos quando eles haviam governado a província de Santa Cruz desde 91, nunca haviam recebido representantes de organismos de defesa dos direitos humanos, nunca haviam feito nada em relação a uma condenação mais explícita dos crimes dos militares. Inclusive, eles haviam apoiado a anistia que Menem, outro peronista, chefe deles, havia dado em 1990 aos últimos ex-ditadores que estavam presos desde o governo Alfonsín. Então, há um ponto comum entre os Kirchner e Macri,
antes de chegar à presidência, nenhum havia dado bola para a questão da ditadura. Então, isso por um lado. Por outro lado, a visita do Obama havia sido alvo de várias críticas nas semanas prévias à chegada dele, pela coincidência de logo chegar por uma questão de agenda, porque ele ia para Cuba, já estava definido isso, e depois ele aproveitava e emendava, fazia o pit stop em Buenos Aires. Então, não havia como mudar a data. A agenda de um presidente americano, ainda mais no ano eleitoral, todo mundo sabe que é complicada. Obama está no comando de um país que, digamos assim, tem certa importância mundial, né? Tem uma agenda carregada, coitado, então não dava para ficar mudando de dia. Mas já nos 2 dias prévios, o clima começou a mudar em relação à chegada de Obama e às críticas sobre a coincidência com o dia do golpe militar, porque o governo americano em Washington, antes da vinda de Obama, anunciou que iria desclassificar milhares de documentos da área militar e da área de inteligência sobre a ditadura argentina. Aí já criou um clima de talvez Obama faça alguma espécie de meia-culpa. E o que aconteceu finalmente foi isso. Obama, numa linguagem sutil, fez um meia-culpa em relação à omissão dos Estados Unidos sobre as violações aos direitos humanos nos anos 70 na América Latina e nos anos 80 também. Alguns setores consideraram que esse meia-culpa foi histórico, era a primeira vez que isso acontecia. Outros setores aqui na Argentina consideraram que o meia-culpa havia sido muito light, né? Mas o fato é que Obama foi, reconheceu isso, elogiou os parentes das vítimas, não catalogou as vítimas como subversivos, como alguns setores da extrema-direita fazem. Então foi uma virada histórica e significativa em relação à posição dos Estados Unidos sobre esse assunto. Um assunto sobre o qual os presidentes americanos não falavam simplesmente, nem a favor nem contra, simplesmente haviam omitido. Então essa agenda, esse assunto voltou com Obama, para surpresa de muitos aqui em Buenos Aires. Ariel, aproveitando, tentando colocar um laço nos 2 temas, aquela pergunta que é dupla. Como você acha que pode ser o impacto, especialmente econômico e financeiro, do governo Macri com as relações com o Brasil e com o Mercosul? E se a visita do Obama ela pode significar essa visita à Argentina e essa melhoria de relações de investimentos, lembrando que a relação entre o governo Dilma e o governo Obama durante muito tempo ficaram distendidos por conta do escândalo de espionagem, se isso significa que a Argentina se torna então a menina dos olhos do Cone Sul em relação aos Estados Unidos? Vamos começar por trás também nessa resposta. Para a Argentina se tornar a menina dos olhos do Cone Sul, a Argentina precisaria ter uma economia pujante ou interessante. Por enquanto, a Argentina é aquela... não chega a ser a menina dos olhos. Talvez no futuro, quiçá, botando muito verbo no condicional no meio, poderia ser talvez um dia a menina dos olhos. Mas falta recuperação econômica. Não é? Na atual conjuntura é como a menina dos olhos, mas que tem fratura exposta, que passou por um terrível acidente automobilístico, né? E está tentando se recuperar, mas uma recuperação que promete ser longa. Então é meio difícil ainda ser uma espécie de musa regional. Outra coisa importante a destacar é a posição da Argentina na América do Sul é muito diferente do que foi há um século ou até 20 anos atrás. Há um século a Argentina era responsável por 50% do PIB latino-americano, enquanto que o Brasil naquela época era responsável por 10%, isso em 1910. A Argentina atualmente representa menos de 10% do PIB latino-americano. Então os papéis se inverteram. Nos anos 80 e no começo dos anos 90, a Argentina ainda pleiteava ter uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU e não queria que o Brasil ocupasse essa cadeira. No final dos anos 90, aí começou um processo rápido, a Argentina começou a topar uma espécie de cadeira rotativa com o Brasil. E na virada do século, a Argentina simplesmente deixou de pleitear essa cadeira
reconhecendo que o Brasil era o líder na região. Independentemente dos abacaxis colossais que a política brasileira tenha no momento e da crise econômica brasileira, o peso do Brasil ainda na América do Sul é tremendamente maior do que a da Argentina no atual momento. Quer dizer, para a Argentina poder recuperar esse terreno perdido, vai levar muito tempo e vários governos. Então, quer dizer, é um país interessante para os Estados Unidos, mas ainda não dá para ser considerado como uma espécie de aliado crucial. Simbolicamente é importante, mas na prática ainda não chega a ser tão importante. Sobre as relações Brasil-Argentina, elas, paradoxalmente, porque por mais que durante o governo Kirchner houve muito discurso a favor da integração do Mercosul, sul-americano e latino-americano de forma geral, foi o período que a Argentina e o Brasil tiveram mais abacaxis, mais problemas comerciais. Quer dizer, o governo Kirchner, se houve um governo que atravancou o avanço do Mercosul, foi justamente o governo Kirchner, porque enquanto fazia esse discurso de solidariedade, irmandade latino-americana, colocou uma série de barreiras protecionistas contra os sócios do Mercosul, enquanto abriu o mercado para a China, que é um país de fora do Mercosul. Por outro lado, não avançou em nada em uma série de questões do cotidiano do cidadão do Mercosul, ou seja, convalidação de títulos universitários entre Brasil, Argentina e os outros sócios do Mercosul, fazer uma transferência bancária entre os dois países é um pesadelo burocrático, fazer uma mudança de imóveis é algo dantesco, entre várias outras coisas. Então, não se avançou em nada, existe uma sensação que há mais integração, mas é uma integração meramente discursiva. Todo fim de cúpula do Mercosul, os países do Mercosul faziam uma declaração retumbante sobre a soberania argentina das Ilhas Malvinas e tal, mas os assuntos práticos mesmo que importam para o cidadão do dia a dia, não houve avanço algum, só houve retrocesso. Então, qualquer governo que não fosse o dos Kirchner implicaria em uma melhora da relação da Argentina com o Brasil. Então, pelo menos existe esse clima agora amável. O presidente Macri havia prometido que reduziria as barreiras protecionistas. Não foi bem assim o que ele acabou fazendo, né, porque há poucos dias o governo argentino anunciou que vai pedir para o Brasil uma nova prorrogação do acordo automotivo, quer dizer, adiando mais uma vez, pela enésima vez, desde o ano 2000, a liberação do comércio automotivo dentro do Mercosul. Então, vemos que uma coisa é um discurso assim de abertura comercial e, na prática, essa abertura não acontece na velocidade prometida. No entanto, de todas formas, sem dúvida, é uma relação muito melhor. O problema, neste caso, é que, infelizmente, a crise brasileira está causando uma redução das importações feitas pelo Brasil dos produtos made in Argentina, o que está levando várias empresas argentinas a fechar as portas ou a demitir operários. Então, é um problema. Por isso, os argentinos, a chanceler argentina, Susana Malcorra, disse há uma semana e meia, 2 semanas, que quando o Brasil pega uma gripe, a Argentina pega uma pneumonia, porque o Brasil depende muito da boa saúde, a Argentina depende muito da boa saúde do Brasil, e por isso existe um acompanhamento constante da atual crise brasileira em Buenos Aires. Ariel, eu gosto muito de uma expressão que você cunhou, que é da Argentina e os seus $2. Quando você se refere às disparidades no câmbio que você encontra na Argentina, que é uma das medidas que a gente já elogiou aqui no governo Macri. Eu queria que você falasse um pouco de como a dolarificação se encontra na Argentina atualmente. Bom, existe um frisson dos argentinos e uma dependência dos argentinos pelo dólar desde metade dos anos 70. Os argentinos se acostumaram a economizar em dólares, já que é o único refúgio seguro que eles consideram. Os argentinos são muito céticos em relação aos governos, a qualquer governo de plantão, este, o anterior, o que for. São muito céticos em relação ao sistema financeiro, eles já passaram por várias desvalorizações e passaram por vários confiscos bancários. Então, tanto é que menos de 40% da população argentina é bancarizada, algo inimaginável no Brasil, por exemplo. Os argentinos
embora tenha havido um aumento do uso do cartão eletrônico, tudo isso não é a mesma coisa que é no Brasil ou em outros países, como no Chile, por exemplo. Então, quer dizer, os argentinos gostam de ter dinheiro cash guardado em casa, não no banco, e em dólares. Não é? Então, mudar essa mentalidade é tremendamente difícil e duvido que vá mudar neste governo. O que aconteceu foi que o Macri eliminou quase que todas as restrições que o governo de Cristina Kirchner, no segundo governo dela, inclusive, em 2011, havia aplicado. Ou seja, durante esses... desde novembro de 2011 até dezembro de 2015, quando o Macri tomou posse, estiveram em vigência essas restrições para a compra de dólares. Então, os argentinos foram correndo para o mercado paralelo para poder adquirir esses dólares e poder guardá-los em casa. O mercado paralelo sempre existiu na Argentina, mesmo quando havia a paridade 1 a 1 entre o dólar e o peso durante o governo Menem, nos anos 90, o mercado paralelo continuava existindo. Por quê? Porque existe uma colossal porção da sociedade argentina que vai desde o camelô até o pequeno empresário, até o grande empresário, passando pela manicure, advogado, dentista, que são informais, que não possuem nota fiscal, que não estão bancarizados, e o mercado paralelo dos dólares atende justamente esse setor. Então, o paralelo continuará existindo. A diferença é que a cotação entre o paralelo e o dólar agora é praticamente a mesma, coisa que não havia acontecido durante o segundo governo de Cristina Kirchner, quando a cotação oficial era muito baixa em relação à cotação do mundo real, isto é, o paralelo, que era tremendamente mais alta. Então, esse costume dos argentinos de guardar o dólar no colchão, isso tende a permanecer. O negócio é que os governos não assustem os cidadãos em relação a eventuais restrições sobre isso, porque senão aí eles correm para o paralelo e o paralelo aumenta. Tanto é que a expressão que usava era que a Argentina era Dona Flor e seus dois maridos, do livro do Jorge Amado, né? O Teodoro, Dona Argentina e seus dois maridos, o Teodoro, o Teodoro em alusão ao farmacêutico, o marido vivo oficial da Dona Flor, não é? E o dólar Vadinho, em relação ao Vadinho, o marido defunto, fantasma da Dona Flor, e que, tal como o governo Kirchner, ele dizia que não existia, não, dólar paralelo, mercado paralelo não existe e tal. E, na verdade, existia e estava muito presente, como Vadinho. Ariel, agora há pouco o senhor mencionou a Susana Malcorra, a chanceler da Argentina, e recentemente ela, ao ser perguntada sobre a situação no Brasil, se houvesse uma interrupção democrática, se a Argentina cogitaria o mesmo remédio que cogitou em relação à Venezuela, né? Pedir a suspensão do Mercosul, e que quase fez de fato em relação à Venezuela se não fosse a vitória da oposição nas eleições legislativas. Qual a posição do governo Macri em relação à crise política no Brasil atualmente? Bom, a informação sobre a chanceler Malcorra, infelizmente, é errada. Saiu em alguns meios de comunicação, em alguns jornais impressos, essa informação, mas que foi um grande erro de interpretação. Outros jornais brasileiros deram a versão correta, tal como o Globo, e nós na Globo News também demos a informação correta. O problema, às vezes, quando alguns jornalistas não enxergam, não ouvem direito as nuances do discurso diplomático e tentam tirar conclusões precipitadas. A chanceler Malcorra, ela havia dito que nunca falou em que haveria alguma espécie de exclusão do Brasil em uma hipótese de impeachment ou algo similar no Brasil. Ela disse que ela foi muito cautelosa, dizendo que talvez, quem sabe, poderia o Mercosul, em algum momento, se isso acontecesse, avaliar o cenário para um... Não é? Então, quer dizer, ela foi muito cautelosa e muito rigorosa em suas palavras para que não fosse interpretada de forma errada, que acabou sendo interpretada, infelizmente, pela pressa de alguns colegas. Mas o negócio era muito mais calmo. Agora, o que sim ela falou
é que eles estão seguindo com preocupação o cenário brasileiro, e especialmente pelo impacto político por exemplo, o impacto econômico que isso poderia ter na Argentina. Enquanto que outros líderes da região, como o presidente Maduro da Venezuela, o presidente Evo Morales da Bolívia, ou Rafael Correa do Equador, insistiram muito no lado político, ou seja, defendendo pessoalmente o ex-presidente Lula, o presidente Dilma. No caso argentino, o governo expressou preocupação pelos efeitos que isso poderia ter na economia brasileira e, por tabela, imediatamente, os efeitos negativos que teria na economia argentina. No entanto, durante a visita de Obama a Buenos Aires, numa coletiva que os dois presidentes fizeram, Macri e Obama, Obama disse que Macri lhe havia dito, informando sobre o Brasil, que a democracia brasileira era muito madura, e Macri depois disse que tinha certeza que o Brasil resolveria estas questões de forma eficaz, sem ter uma posição explícita sobre o assunto, não é? Digamos assim, que o governo Macri é diplomaticamente mais evoluído do que outros governos dos países da região, e não vai querer interferir no âmbito político de um outro país. Digamos, as questões políticas de outro país devem ser resolvidas dentro daquele país. Essa seria a filosofia do governo Macri, de não interferência, ao contrário do que seria a atitude do governo venezuelano ou boliviano. Então, eles não se posicionam nem a favor nem contra. No aspecto político, eles expressam preocupação pelo que pode acontecer na economia, o que é real. A economia argentina depende muito da boa saúde da economia brasileira. Então, ainda bem que perguntamos para o senhor, exatamente para não repercutirmos as palavras distorcidas da Suzana Malcorra. E apenas, como uma brincadeira, aqui no nosso programa a gente tem uma coluna chamada Menino Neymar, em que a gente aponta as barrigadas da imprensa brasileira em política internacional, já que a nossa imprensa só sabe falar do Neymar. Então tá tudo encaixado aí, tá tudo junto. Então digamos, o mundo é muito importante para o pessoal não ser rigoroso quando relata o que acontece fora do país. Ariel, outro debate contemporâneo muito acirrado na Argentina é em relação aos fundos buitres, né? E chama a atenção, né, a declaração do deputado oficialista, o Eduardo Amadeu, no mês de março, que falou: "Lo importante é que vamos a endeudarnos a 30 anos lo necessário para pagar la deuda". E isso tem reverberado bastante no Congresso. Eu queria que você atualizasse um pouco o nosso público em relação a esse tema tão caro para a política interna e externa na Argentina. Bom, o calote da dívida pública com os credores privados aconteceu no 23 de dezembro de 2001. Nos primeiros minutos, o anúncio foi feito nos primeiros minutos do discurso do presidente provisório Adolfo Rodrigues Sá. Aí a Argentina imediatamente virou pária dos mercados internacionais. Eram ao redor de 89 bilhões de dólares que a Argentina deixava de pagar, enquanto, ao mesmo tempo, ela continuava pagando o Banco Mundial, o FMI e outros organismos. Isso era com os credores privados. Em 2005, o governo Kirchner, de Néstor Kirchner, fez a primeira reestruturação da dívida, que era uma espécie de troca dos títulos. Eles pegavam aqueles títulos que estavam em estado de calote e ofereciam um kit, uma série de títulos novos, com prazos maiores e com uma redução do valor nominal daqueles bônus. Em alguns casos, o governo Kirchner, inclusive, fez muita propaganda que havia feito uma grande redução do valor, mas a realidade é que alguns títulos tiveram uma redução do valor nominal e outros títulos não tiveram redução alguma. Em 2010, o governo então prometeu que nunca mais iria fazer nenhuma espécie de nova reestruturação, que não tinha entrado naquela reestruturação, ficava de fora. 5 anos depois, tiveram que voltar atrás e fizeram uma nova reestruturação dos títulos da dívida e acabaram ficando
7% dos credores de fora. Esses credores, os denominados holdouts, entraram na justiça para tentar recuperar o valor original de seus títulos nos tribunais americanos. Eles até conseguiram, durante uns dias, o embargo do navio-escola argentino, a Fragata Libertad. Esses processos na justiça foram avançando. Houve uma chance no penúltimo ano do governo de Cristina Kirchner de conseguir um acordo por ao redor de 3 bilhões de dólares. O governo Kirchner não quis. E nesses 2-3 anos seguintes, a dívida continuou crescendo e agora o governo Macri, por causa daquela má negociação do governo Kirchner, agora o governo do Macri terá que pagar quase 11 bilhões de dólares aos credores. Então, um preço bastante salgado. A diferença é que há um prazo longo para esse pagamento, com uma taxa de juros melhor do que haviam conseguido nos últimos anos, mas enfim, é um custo que a Argentina terá que pagar para poder estar de novo, digamos assim, entre aspas, dentro dos mercados internacionais de crédito. Houve muitas críticas do kirchnerismo para esse acordo. O governo Macri retrucou dizendo que o governo Kirchner havia aumentado esse tamanho da dívida e que agora eles que tinham que pagar os erros do governo Kirchner. O fato é que o acordo foi aprovado numa primeira instância na Câmara de Deputados, com apoio inclusive de vários kirchneristas, porque o que está acontecendo também é que o kirchnerismo está perdendo rapidamente, é um êxodo, uma sangria de aliados, e votou um pequeno grupo kirchnerista contra isso, contra esse acordo. E agora o assunto vai para o Senado, nesta semana agora que inicia, e ali, embora a maioria seja de oposição também, existe um clima relativamente favorável para a aprovação desse acordo com os credores, que inclusive o governo Macri já terá que começar a pagar a partir do dia 14 de abril. O primeiro pagamento teria que ser feito no 14 de abril. Então é o custo do endividamento acumulado de várias décadas, especialmente a partir dos anos 70. Ariel, outra notícia que repercutiu bastante no cenário internacional foi que a Guarda Costeira Argentina afundou o navio pesqueiro Lu Yan Yuan Yu, que estava praticando pesca ilegal no mar da Argentina, né, em águas argentinas. Eu queria saber em que pé estão as relações diplomáticas entre Argentina e China e como a comunidade sino-argentina, que é muito grande, reagiu a esse fato. O fato é que o mar argentino é alvo de pirataria, de pescaria já há algumas décadas, até porque a própria Marinha Argentina e a Guarda Costeira está num estado de total sucata. E quando digo total estado, a Marinha Uruguaia tem mais horas de treinamento mensalmente do que a Marinha Argentina. A Marinha Argentina praticamente não sai do porto. Houve navios que afundaram no porto, por incrível que pareça, de nula manutenção. Então é muito difícil fazer a patrulha do espaço marítimo argentino. Houve vários casos de navios que fugiram das patrulhas argentinas. Há semanas atrás havia imagens de uma patrulha argentina disparando contra um navio chinês em sinal de alerta, e uma semana depois justamente eu vi isso, a mesma coisa, só que aí quando o barco chinês não se deteve, não se entregou, a Marinha afundou esse navio. Um navio pesqueiro pequeno, houve algum protesto por parte do governo chinês, mas nada fora do normal, levando em conta que um navio pesqueiro afundado, e com todos os seus tripulantes resgatados, não era nada perto dos investimentos enormes que a China obteve nos últimos anos no país e as facilidades para a entrada de seus produtos. Então, praticamente não foi algo muito relevante. Eu acho que a maior notícia foi de, finalmente,
fazem algo sério em relação à pirataria da pescaria no espaço marítimo argentino. Mas não houve nada, digamos, nenhuma espécie de temor da comunidade sino-argentina em relação a alguma retaliação contra a comunidade em si. Não, ficou uma coisa puramente relacionada com a pirataria. Não com a comunidade chinesa em si ou de más relações com a China. Ficou dentro do âmbito, digamos assim, da área criminal, da área digamos, de violação das regras do espaço marítimo, neste caso. Não foi mais além do que isso, por enquanto. E, Ariel, além da visita do Obama à Argentina, nós também tivemos, e como o senhor mencionou, fazia parte da mesma viagem, a visita do Obama a Cuba, né, que, de certo modo, é a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos a Cuba, já que a anterior, na década de 1920, foi por conta da Conferência Pan-Americana. Então, assim, além de ser um marco histórico e, como disse Obama, tentar encerrar a Guerra Fria, qual seria o primeiro panorama que o senhor faria do resultado dessa visita do Obama a Cuba? Eu acho que é um resultado, foi um momento histórico. Se deveu em parte a um argentino, ou em grande parte ao Papa Francisco, que fez uma intermediação diplomática no ano prévio, em 2014, também com colaboração do governo canadense, para fazer essa aproximação entre Washington e Havana. Coincide também com por incrível que pareça, é que são vários fatores que se juntam, uma espécie de tentativa de encerrar o vestígio da Guerra Fria no Ocidente. Por outro lado, a crise venezuelana, ou seja, a Venezuela sem poder fornecer dinheiro fácil a Cuba. Cuba então teve que reconfigurar os seus alinhamentos, os seus aliados, os seus parceiros econômicos, e a única alternativa era dar algum aceno aos Estados Unidos. Foram vários fatores que confluíram, eu diria. Também eu acho que Obama queria encerrar o seu último ano, seu derradeiro ano no poder, com algum gesto simbólico potente. Eu acho que, de certa forma, embora as dimensões dos países sejam totalmente diferentes, mas talvez sim, embora as dimensões sejam diferentes, os pesos, o tamanho simbólico seja similar, é como a visita de Nixon à China, no início dos anos 70, que coincidiu também, que era o envelhecimento de Mao Tse-tung. Sabia-se que em breve Mao Tse-tung ia morrer, ia vir uma nova geração que ia precisar fazer uma abertura. Então acho que a mesma coisa acontece agora. Eu acho que colaborou também a doença e a aposentadoria de Fidel Castro anos atrás, e a entrada de Raul Castro, seu irmão, um pouquinho mais novo, mais pragmático, e que está no poder em Cuba agora, uma geração que não é exatamente nova, mas está na faixa dos 50, 60 anos, digo, não são adolescentes, que não participaram da guerrilha em Sierra Maestra, que são burocratas, tecnocratas, que têm contato com empresas particulares, empresas privadas no exterior, e que viram que era necessário fazer alguma mudança. Um dos casos mais interessantes disso é um dos filhos de Fidel Castro, que agora me foge o nome, que ele se dedicou à área empresarial e há um setor empresarial crescendo dentro de Cuba, e a fazer lobby pelo beisebol. E ele esteve em Buenos Aires na reunião do COI, acho que foi há 2 anos, na reunião do Comitê Olímpico Internacional, fazendo lobby para que o beisebol voltasse para as Olimpíadas, e esse lobby ele estava fazendo junto com empresários americanos, né? Ao mesmo tempo, esse filho do Fidel Castro, ele também estava fechando contratos com empresários chineses para recuperar e ampliar os campos de golfe em Cuba. Digamos assim, a volta
a volta daquele esporte burguês, não é? Voltando para Cuba das mãos de um filho de um líder revolucionário, não é? Então, eu acho que havia um clima de mudança. Obama pegou o timing, soube como aproveitar isso. Temos também que levar em conta que Obama é um homem carismático, não é? E eu acho que foi muito interessante. O mais interessante é que agora, nesta Sexta-feira Santa, haverá um show dos Rolling Stones em Cuba, que é a primeira vez também que isso acontece. Era um grupo, o rock era considerado como uma música decadente e burguesa pelo regime comunista de Cuba durante todas estas décadas. O Fidel Castro, em 63, havia feito um discurso furibundo contra esse estilo musical, chamando de feminoide e pervertido, então que tentava alterar os bons costumes. Então eu acho que houve uma mudança grande em relação a isso. Essa chegada, digamos, sai Obama, entra os Rolling Stones, saem os Rolling Stones e daqui a poucos dias haverá um desfile da Chanel, ícone do capitalismo mundial europeu, lançando sua coleção 2016-2017, assinada por Karl Lagerfeld, outro mega capitalista alemão, fazendo isso no derradeiro bastião do comunismo no Ocidente. Então, é muito interessante ver essa abertura. O que eu suspeito é que o que vai acontecer em Cuba é uma abertura a estilo chinês ou vietnamita, isto é, abertura econômica, mas um controle férreo do Partido Comunista sobre a política. Se bem que aí temos que levar em conta, é preciso fazer uma nuance. O estilo asiático de exercer o poder, não é, como os mandarins, aqueles imperadores chineses, autocratas, é muito diferente do estilo mais relaxed dos latinos. Então eu suspeito que, enquanto que na China a gente vê um controle férreo do Partido Comunista sobre a política, só permitindo capitalismo para o povo, mas comunismo no comando do poder, eu acho que em Cuba, eu acho que esse processo será um pouco menos lento, um pouco mais rápido, e que em algumas décadas haverá uma flexibilização mais forte nesse aspecto. Ariel, falando de outro argentino com presença marcante em Cuba, estamos falando do Ernesto Che Guevara, a imagem do Obama à frente daquele mural na Praça de la Revolución em Havana rodou o mundo. E muita gente também recuperou uma frase dita pela filha mais velha do Che, a Hilda Gadea, em 2004, dizendo que os cubanos, que ela pode assegurar que os cubanos nunca iam se curvar a ele, né? Eu queria que você contextualizasse também um pouco essa relação tanto dos argentinos com o Che Guevara e de como a comunidade internacional observou, né, essa aparente contradição. É uma coisa engraçada, porque, por exemplo, o Che Guevara é um mito no mundo, né? É um mito na Argentina, embora ele ficou famoso quando ele foi embora da Argentina. Ele não era uma pessoa famosa aqui, né? Ele havia se formado em medicina, havia decidido viajar pelo mundo e finalmente foi para o México, conheceu Fidel Castro e foi para Cuba lutar em Sierra Maestra. Então é uma coisa interessante. Ele é um símbolo revolucionário na Argentina, como no resto do mundo. Há uma proximidade maior, evidentemente. Digamos, os dois países mais próximos são a Cuba e a Argentina, a sua terra de adoção e a sua terra natal. É uma coisa engraçada que todo tipo de grupo político reivindica a figura do Che, digamos, da centro-esquerda para a esquerda. Alguns setores peronistas também reivindicam a figura do Che, embora o Che tenha sido um furioso antiperonista. Ele era muito crítico do Perón e da Evita, ao qual ele considerava filofascistas, não é? E tanto é que o governo Perón havia perseguido os comunistas, da mesma forma como Getúlio Vargas durante o Estado Novo, não é? São coisas que geralmente as pessoas esquecem, mas
Mas enfim, é fato, não é? Aí não tem o que fazer. Eu acho que o que será interessante nesse aspecto é que o presidente Macri viaja a Cuba daqui a poucas semanas e com certeza vai fazer alguma foto lá na frente da imagem do Che Guevara. E aí será muito interessante ver, não é, como é que vai ser a reação dos argentinos perante isso. São momentos bastante peculiares na política internacional. É algo que, sem dúvida, é bastante divertido para ver o que vai acontecer daqui para frente. E o Che já há bastante tempo, inclusive dentro da própria Cuba, embora seja um símbolo revolucionário, virou uma coisa lucrativa também, levando em conta camisetas, chaveiros, isqueiros, todo tipo de merchandising ultracapitalista usando a imagem do Che Guevara. Então, quer dizer, o pessoal foi se adaptando às circunstâncias. A minha grande curiosidade seria ver como é que o Che Guevara estaria reagindo a esse uso de sua imagem se ele não tivesse morrido na Bolívia e continuasse vivo, escondido ali em algum lugar, não é? E aí seria muito interessante. Vai que ele e o Elvis Presley têm uma pousada em Búzios e a gente não sabe. Bem, Ariel, a gente agradece novamente pela sua generosidade de estar conosco em pleno feriado. Elucidando um pouco sobre o que passou nessa semana na Argentina. Como você bem frisou, nenhuma semana na Argentina é tranquila, essa ainda mais. Exatamente. Digo, e ainda eu fiz aquela comparação, dizer, o Brasil está num estado de efervescência descomunal, mas a Argentina já acumula essa efervescência há várias décadas, né? Então aqui não é muito novidade, né? A turbulência política. O que sim os argentinos estão impressionados é ver pela primeira vez algo similar no Brasil, né? Mas enfim, é um panorama interessante. Vamos ver o que acontece ao longo deste ano em toda a região. Mas os argentinos estão bastante preocupados, especialmente pelo efeito econômico. E como é de praxe aqui no programa, a gente sempre pede para os convidados darem uma dica cultural que faz parte do nosso último bloco, que é o Sétimo Selo. Então deixa o espaço aberto aí para você indicar alguma obra que você acha que vai fazer diferença para os nossos ouvintes. O Sétimo Selo, tal como o filme do Bergman? Isso. Exatamente. Bom, um grande admirador do Bergman era o Jorge Luis Borges, que... Um livro genial, ele tem muitos livros geniais. O Ficções, que foi o primeiro livro de contos dele, algo que eu recomendo. Eu lembro que li, a primeira vez que eu li foi numa tradução da editora Abril, capa dura dos anos 70. Eu li nos anos 80, não li nos 70. Um livro genial do próprio Borges. Temos os prólogos, que é um exercício fenomenal. Borges preparou os prólogos de uns 30 livros, de vários autores mundiais, e ali são uma página cada prólogo, onde ele sintetiza a obra daquele autor que ele está comentando. Então eu recomendaria Borges, por outro lado. Se for na área musical mais vintage, eu recomendaria os tangos interpretados pela orquestra de Osvaldo Fresedo, que é um tangueiro ultra refinado, uma orquestra dos anos 40 e 50. Há uma versão de Vida Mia, que é um tango, onde ele interpreta, vestido de fraque, esse tango com sua orquestra, e como convidado especial Dizzy Gillespie, que vestiram de brincadeira de gaúcho argentino. Então estão todos de fraque e ele vestido lá de bombacha e chapéu. Eu recomendo o Vida Mia do Fresedo e Gillespie também, já na área musical. E se formos ampliar um pouco mais dentro do leque latino-americano, as obras do escritor cubano vivo ainda, Leonardo Padura, que ele faz panoramas fenomenais sobre a vida cubana, especialmente porque ele não é um cubano que migrou
que deixou Cuba e perdeu o contato com a sua terra. Ele vai e vem, ele passa parte do ano em Cuba e parte do ano na Europa. Então, para ele não perder esse contato e poder continuar dando o sabor local a seus livros. Eu acho que as minhas dicas são principalmente estas por aqui. Já está ótimo. E só lembrando, né, que o Ariel tem... eu conheço pelo menos 2 livros do Ariel que estão no mercado brasileiro, que é Os Argentinos, que faz parte de uma série, de uma coletânea, né, sobre os diversos povos do mundo contemporâneo, e também o livro que ele escreveu em parceria com o Guga Chakra, esse é para o público mais futeboleiro, que é Os Hermanos e Nós. Muito obrigado pelas dicas. Aliás, nos Hermanos e Nós, não fica só no futebol em si, mas na antropologia, na sociologia e história do futebol. E até temos uma lista de o que você tem que comer no estádio argentino, né? Os quitutes locais, nem sempre muito higiênicos, com muita salmonela dançando tango em cima. E também uma lista de gírias, o lunfardo argentino, para você se referir ao futebol, e uma lista de impropérios e epítetos para você se comunicar com a torcida rival. E, Ariel, que time você torce aí na Argentina? Na Argentina, nenhum. Eu torço, ao contrário do Gustavo, eu torço só para um time, que é o Londrina Esporte Clube. Eu acho absurdo torcer, aquela coisa de eu sou de Londrina, torço para Londrina, mas eu queria torcer para um time nacional, aí torço pelo Corinthians ou pelo Flamengo, e como eu quero torcer para um time internacional, torço pelo Barcelona. Você não é um doble camiseta. Não, aquela coisa poligâmica de futebolística, não. Ariel, novamente, muito obrigado por ter topado participar aqui do Xadrez Herbal. Também muito obrigado ao Guga Chakra por ter feito essa ponte entre a gente. As portas estão sempre abertas para quando o senhor puder ou quiser. E fica aqui meu agradecimento e um abraço. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Um gustaço. Até a próxima. Tchau. Agora vamos para o quadro das efemérides da semana. A Semana na História. Dia 25 de março de 1821, há 195 anos atrás, era declarada a independência da Grécia. Então, aqui a gente tem 2 coisas interessantes, meu caro Matias. Primeiro, essa semana a gente teve vários aniversários de independências. Dia 20 de março de 56, há 60 anos atrás, foi a independência da Tunísia. E no dia 26 de março de 71, há 45 anos atrás, foi a independência do Paquistão Oriental. Para os nossos ouvintes, como assim Paquistão Oriental? Só conheço um Paquistão, é o Bangladesh. E no caso da Grécia, é o dia que é feriado na Grécia, né, o 25 de março. Porém, é o dia que eles declararam guerra contra o Império Turco Otomano que dominava a Grécia. A independência de fato só vai vir já na década de 1830 e que inclusive nós temos uma história curiosíssima, que é a Grécia, as potências europeias, ao mediar o acordo de paz na Grécia, desejavam colocar um monarca liberal como rei da Grécia. E aí ofereceram a coroa da Grécia por um rei liberal português, o Pedro IV, que é o nosso Pedro I. Né? Ele quase acumulou 3 coroas. Ele recusou a coroa grega por não querer sair de Portugal, considerar que tinha que se preocupar com seu povo, e por isso o primeiro rei da Grécia foi um bávaro, né? Absolutamente razoável, né? Tudo a ver. Todo sentido. Né? Que nem um Habsburgo ser imperador do México. Né? O treinador da Grécia na Euro de 2004 não era um alemão, o Otto... Não vou me lembrar. Eu acho que era alemão também, então tá aí. Ó. Tá tudo aí. 24 de março de 1976, como vocês puderam ouvir na nossa charla com o Ariel, as Forças Armadas da Argentina realizam um golpe de Estado e depõem a presidenta Isabelita Perón. Exatos 40 anos atrás, Isabelita Perón, que não é a mesma pessoa que a Eva Perón, né? É sempre bom lembrar que são pessoas diferentes, apesar do sobrenome. Também no dia 26 de março, ou seja, amanhã, sábado, completam-se 25 anos do Tratado de Assunção.
Que é o tratado que estabelece o Mercosul, que também foi tema aí da nossa conversa com o Ariel Palacios, é tema de muito debate na política brasileira, se ele está indo para frente, se ele está indo para trás, se ele é bom ou ruim para o Brasil, enfim, então tá aí 25 anos de Mercosul, inclusive no perfil do Facebook do Ministério de Relações Exteriores e no perfil do Facebook do Mercosul, do Secretariado do Mercosul, tem lá uma arte comemorativa, enfim, caso queiram dar uma olhada. E se você é CACDista, pretende ser diplomata, pretende fazer a prova esse ano, não custa lembrar que eles adoram essas efemérides redondas também, então se prepara. E Otto Rehhagel é o nome do treinador que ganhou do Filipão em 2004 na Euro. Ou seja, o Filipão não dá sorte com o alemão jogando em casa. Vamos passar para o match. Notícia da última quarta-feira. Itamaraty mandou a embaixadas alertas sobre risco de golpe no Brasil. Polêmica. Cara, foram uns 10 tweets falando, agora vocês vão ter que falar de política brasileira. O pessoal tá coçando a mão, né? Agora... Então, deve ter sido de propósito, só pra ferrar a gente. Mas, enfim, vamos falar sério aqui. A gente tem 2 assuntos pra falar aqui, 2 assuntos diferentes. E nenhum deles vai ser se é golpe ou não. Tirem o cavalinho da chuva que a gente não vai se meter nessa. Vamos tentar falar sério aqui. Vamos lá, primeira parte um ministro do Itamaraty, e aqui quando falo ministro, inclusive vários textos usam esse termo, fazendo uma analogia, o Itamaraty ele tem como se fossem patentes, ele tem uma hierarquia própria, né, e aí você tem secretários, conselheiros, ministros, embaixadores. Ou seja, por exemplo, o diretor da Fundação Alexandre de Gusmão, que é como se fosse a editora do Itamaraty, é um embaixador. Ele tem o cargo de embaixador, a patente, entre aspas, de embaixador, embora não esteja ocupando, de fato, uma embaixada. Então, tem os 2 significados das palavras. Então, quando se fala que o ministro Milton Rondó Filho mandou esses telegramas, não é que ele é ministro de Relações Exteriores, é o posto dele, é a patente dele nessa analogia. Ele é chefe da Coordenação Geral de Cooperação Humanitária e Combate à Fome do Itamaraty, e ele mandou 2 telegramas sobre a questão de que estaria ocorrendo um golpe no Brasil. O primeiro telegrama teria o assunto diálogo com a sociedade civil. Os 2 telegramas seguem ordens de como proceder para impedir esse golpe, enfim. Agora, o que acontece? Posteriormente, logo depois, o secretário-geral do Itamaraty, o Sérgio Danese, também mandou uma circular para todos os postos, desautorizando os 2 telegramas anteriores, o 100.752 e o 100.755. Ou seja, falando que eles não tinham validade, que eles foram emitidos sem autoridade, que eles eram para ser desconsiderados. E depois de ser desautorizado, o Rondó ainda emitiu outra mensagem, carta aos movimentos sociais da América Latina, que seria endereçada a sindicatos e movimentos sociais, teria sido recebida por sindicatos e movimentos sociais. Esses são os fatos. Né? Nós tivemos aí essa questão e o diplomata responsável, ou irresponsável, se preferirem, o Milton Rondó Filho, ele recebeu uma advertência do Itamaraty e perdeu as prerrogativas de poder mandar emitir qualquer documento, de poder elaborar qualquer telegrama. Então, esses são os fatos. Nós tivemos um diplomata que mandou circulares, que foram desautorizadas, e ele foi disciplinado, recebeu uma punição disciplinar, uma advertência disciplinar. Agora, temos 2 desdobramentos disso, que é o que a gente discute aqui. Primeiro eu conversei com 2 diplomatas do Itamaraty sobre esse assunto. Perguntei, e aí, essa questão aí da circular, o que você acha, o que você tem a dizer? Os 2 falaram a mesmíssima coisa. E embora a gente não precise falar quem foram, eu só quero deixar claro que nenhuma dessas 2 pessoas é o Alexandre Vidal Porto, né, que nós entrevistamos ele recentemente, alguém poderia fazer essa ligação. Os 2 falaram a exata mesma coisa. Primeiro, caso de insubordinação, já que ele agiu
ou por conta própria, ou seguindo uma hierarquia de comando externa ao Itamaraty, e quando se coloca externa ao Itamaraty, lembrando que o topo da cadeia de comando do Itamaraty é a presidência. Então ele agiu ou por conta própria, ou por influência de outras pessoas, ou por questões partidárias, ideológicas. E segundo, que o vazamento desses telegramas e desses ocorridos, que foi uma notícia do jornal O Globo, foi noticiado primeiro pelo Globo, teria sido por alguém que quer, dentro do Itamaraty, ou por alguém, ou por algum segmento, alguma coisa assim, que queira desacreditar, que queira deslegitimar o chanceler, o Mauro Vieira. Então essa é a primeira questão, né? Os telegramas foram um ato de insubordinação e o vazamento também teria sido com interesses, ou seja, há interesses aqui nas duas questões, nos próprios telegramas e na sua repercussão. Lembrando que o diplomata responsável foi disciplinado, embora algumas pessoas considerem isso uma disciplina branda. Agora tem a segunda questão, que nós falamos um pouco na nossa conversa com o Ariel Palacios, que é, né, nós temos hoje um cenário de crise política no Brasil, ponto final. Né? Isso não é uma opinião, isso é um fato. Para quem quiser um pouco mais sobre, eventualmente, o que eu penso sobre isso, tem texto lá no site Xadrez Verbal, como eu já disse no programa anterior, enfim. O fato é, nós temos uma crise política. E é absolutamente plausível, é absolutamente legítimo que um presidente, que um mandatário, que um líder, que uma chefe de Estado, que uma pessoa nessa situação se apoie em legitimidade internacional num momento de crise interna. É absolutamente legítimo, compreensível, inclusive é uma ferramenta política que, quando bem utilizada, costuma dar muito resultado. Né? Para ficar num exemplo bem besta, né? Em 2008, Obama se encontrou com o Lula e disse, esse é o cara. Né? Estamos falando na época em que você ainda reverberava a questão do mensalão e tudo mais, mas no exterior Lula era o cara. Então você tinha um prestígio, uma legitimidade internacional do governo, daquele líder, que você acabava influenciando a política interna, você acaba melhorando as suas relações externas, o que acaba levando a uma melhoria das suas relações internas também, seja econômicas, sejam políticas, enfim. A questão é, a Dilma, na última semana mais ou menos, nos últimos 10 dias talvez, seja um pouco melhor, começou a querer explorar essa ferramenta política como uma forma de sair ou de se fortalecer na atual crise. Inclusive tem um texto do Matias Spector na Folha, que eu recomendo, sempre recomendo as colunas do Matias Spector, que se chama justamente Diplomacia do Impeachment, né, em que a presidência estaria ativando canais internacionais para melhorar a sua posição política, para aumentar a sua legitimidade. Dentre esses casos foram, por exemplo, nós tivemos um evento com juristas em Brasília, que convidaram embaixadores estrangeiros residentes em Brasília, inclusive circula uma carta de um desses embaixadores que achou que o evento foi extremamente inadequado. Enfim, nós tivemos então uma tentativa de um evento com juristas de apontar que existe risco de uma quebra democrática no Brasil, ou então que a posição da Dilma é totalmente legítima, e tentar colocar essa posição também para mandatários internacionais e, no caso, seus intermediários, que são os embaixadores. Nós também temos questões do Mercosul e da Unasul, que aí a gente vai entrar com mais detalhes mais para frente. A questão aqui é, a Dilma está tentando usar um capital político que ela não tem, mais ainda, que ela abandonou. Por quê? E aí é uma crítica que eu já fiz aqui no programa várias vezes, né, que a política externa do governo Lula entre 2002 e 2010 foi uma política externa extremamente ativa, extremamente beneficente para o Brasil, de muito benefício, né? Porque beneficente acaba ficando parecendo caridade, alguma coisa assim. É extremamente produtiva,
Esqueçam se vocês leram algum blogueiro de alguma revista, enfim, que, sabe, que não dá bilhão, entendeu? Falando o contrário. Ele era da revista. Ele era, né? E não dava bilhão. Ele não continuou não dando. Então, enfim, a política externa do governo Lula foi extremamente produtiva para a balança comercial brasileira, para o prestígio político brasileiro, para a posição política em organizações internacionais. A Dilma, em parte por desinteresse dela, enfim, uma série de questões, ela basicamente abandonou isso, né? A Dilma não tem interesse pela política externa, já apontamos isso aqui em vários programas, vários erros da política externa da Dilma, que pareceu ter um breve momento de recuperação com Figueiredo, e depois um outro breve momento de recuperação com o Mauro Vieira, as trocas de chancelaria, porém nada muito expressivo. Então a Dilma está tentando usar um capital político que ela não tem, né? O único relacionamento com líderes internacionais que ela construiu nesses últimos 5 anos foi com a Merkel. Tanto que, se a gente for colocar um ponto positivo da política externa da Dilma, é em relação às relações Brasil-Alemanha. Né? O Brasil foi alçado ao posto de parceiro estratégico global da Alemanha, uma posição que poucos países estão, que presume reuniões sobre diversos temas periodicamente. Enfim, a única liderança internacional com quem a Dilma construiu alguma relação foi a Merkel. Com o Obama nós tivemos uma distensão por conta da questão da espionagem e depois uma recuperação, mas não dá para dizer que nós tivemos uma boa relação entre Dilma e Obama. O meu ponto é, se você procurar fotos do Lula com líderes internacionais no Google, você acha a foto do Lula com todo mundo, entendeu? Com Bono Vox, você acha. Em relação a Dilma, são sempre apenas as fotos formais de sempre, entendeu? No máximo, como eu disse, uma foto sorridente com a Merkel, uma outra com algum outro líder, então, com a Bachelet um pouco, e a foto dela com o Koala, lá quando teve o G20 na Austrália. Entendeu? Acabou. Então ela está tentando usar um capital político que ela não tem. Ela não construiu boas relações com outras lideranças globais. Quando se pensa em Brasil no exterior, você não vincula positivamente a ideia de uma liderança da Dilma. Né? Ao contrário, repito, e eu estou usando o exemplo do Lula não por uma questão partidária, mas por ter sido antecessor direto e por ter sido uma situação completamente contrastante. Né? E você se lembra, Matias, quando a gente estava na faculdade, todo intercambista que chegava queria saber do Lula. Não, mas quem é ele direito? Pô, que vocês podem me contar sobre ele? Todas as viagens que eu fiz pela América do Sul, a figura do Lula é muito respeitada. Sim, e independente da pessoa ser de direita ou de esquerda, tem Sim, isso também. Na própria Argentina, que hoje virou moda, né? Falar aqui em alguns setores da sociedade brasileira, falar que bem que o Brasil podia ter um Macri. Das vezes que eu fui para a Argentina, eu sempre falava, falta um Lula aqui na Argentina. Em compensação, a Dilma, muita gente nem deve saber direito quem é. Entendeu? Não deve ligar o rosto ao nome, entendeu? Saber. Então, assim, ela está tentando usar um capital político que ela não tem. E mais que não ter, ela desperdiçou. Ou seja, ela desperdiçou tanto para prejuízo do Brasil, do governo, né? Por exemplo, a gente sempre falou aqui da questão da balança comercial, como agora para um prejuízo político partidário dela também. E outro desdobramento disso, e que conversamos um pouco com o Ariel, é que as instituições regionais que o Brasil faz parte, assim como várias outras instituições regionais pelo globo, normalmente possuem cláusulas democráticas, né, de que se você tiver uma interrupção da ordem democrática, aquele país pode ser suspenso, pode ser isolado, justamente como uma forma tanto de prevenir essas interrupções democráticas, como de punir interrupções democráticas, que foi o caso mais famoso aqui na América do Sul, é o caso do Fernando Lugo, no Paraguai, que sofreu, segundo alguns, um processo de impeachment, segundo outros, um processo de golpe branco, e aproveitaram a situação para suspender o Paraguai e aprovar a Venezuela na Mercosul. Ou seja, mesmo o mecanismo acabou sendo questionado depois por conta da situação venezuelana. E o governo paraguaio nunca engoliu direito isso, né? A Venezuela ter sido colocada no Mercosul à revelia do Paraguai, já que o Mercosul prevê unanimidade. Então o Morales pediu uma reunião de emergência
da Unasul em defesa do governo Dilma. O presidente da Unasul, que é o Tabaré Vázquez, que é o presidente do Uruguai, que, né, há uma presidência rotativa nessas instituições, nessas organizações, recebeu o pedido, disse que vai avaliar o pedido. E nós também temos a questão do Mercosul. Lembrando que o governo Macri cogitava usar essa suspensão contra a Venezuela. Né? Repercutimos isso aqui e o Ariel Palacios esclareceu um pouco mais sobre isso. A questão aqui é, se nós tivermos um processo de impeachment que siga o rito do STF, que siga um rito democrático, que siga um rito político, isso dificilmente vai ocorrer. Esses mecanismos são prevendo interrupções ilegítimas da ordem democrática. Ou seja, ainda tem que ver o que vai acontecer dentro do Brasil. E segundo, principalmente, cara, foi corrente de WhatsApp, foi vídeo no YouTube, foi conservador dando a louca. E quando eu digo conservador aqui, eu estou usando num sentido pejorativo, assim, aqueles meio paranoicos, que nem tem a esquerda paranoica, a direita paranoica, né, os teóricos da conspiração, melhor dizendo, achando que o Evo Morales falou que vai invadir o Brasil. Mano, sabe, apenas não. Primeiro que ele não falou nada disso, né, que a Unasul é uma adaptação do Fórum de São Paulo, alguma coisa assim, vai invadir o Brasil para salvar o governo Dilma. Primeiro que o Evo não falou nada disso. Segundo que, assim, o exército boliviano, eles não conseguem, eles vão invadir quem? Aqui falando em relação à capacidade militar mesmo, né? Então, evitar também um pouco de paranoia, evitar um discurso exacerbado nesses momentos, porque, primeiro, precisa ver o que vai acontecer dentro do nosso país para ver como os organismos internacionais podem reagir. E, segundo, as possibilidades de reação que existem. E uma intervenção militar externa no Brasil para preservar a Dilma não é uma opção. Não é uma opção tanto por questões políticas quanto por questões de prática militar, assim, sabe? O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras são as maiores da América do Sul. A gente já falou aqui sobre o aumento dos gastos militares brasileiros na última década. O único país que tem gastos militares compatíveis, que tem uma escalada militar compatível, é o Chile. Porque o Chile tem uma questão que uma porcentagem fixa da indústria do cobre vai direto para as Forças Armadas. Isso vem desde o governo Pinochet. Né? Então o Chile tem Forças Armadas muito bem equipadas. Porém o Chile, entendeu? Sabe? O Chile não vai invadir o Brasil porque tem os Andes no meio. Sabe? Então, assim, só lembrando, não faz fronteira. Entendeu? Sabe? Então, assim, a questão é um momento de tenso, é um momento, né, de muita ebulição política no Brasil, de fato, porém também manter a cabeça no lugar, né? Então, em relação aos temas de política externa e de ordem internacional, são esses: o telegrama do Itamaraty, a Dilma tentar usar um capital político que, embora legítimo, ela não tem, porque ela jogou fora, ela desperdiçou, e essa é uma crítica que a gente sempre fez aqui. E terceiro, as possibilidades da Unasul e do Mercosul, porém que são de avaliações a longo prazo, né? Como o Ariel disse, né, que talvez, quem sabe, dependendo do que aconteça, pode-se cogitar a ideia, sabe? São muitos condicionais. Então, é isso. Vamos passar então para o cheque. Cheque. Notícia da última terça-feira, dia 22 de março. Ataques matam ao menos 30 em aeroporto e metrô de Bruxelas. O ataque foi no início da manhã, aqui no Brasil, né? A notícia saiu por volta das 5 da manhã, mais ou menos. Foram 2 homens-bomba em Bruxelas. Nós temos suspeitas de que os alvos poderiam ser inclusive as centrais nucleares belgas. Nós tivemos ataques no metrô de Bruxelas também. O Daesh reivindicou os ataques. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um relato de como foi o dia em Bruxelas do Felipe Magalhães, que é nosso ouvinte.
ele mora em Bruxelas, ele trabalha na União Europeia na área de TI, e ele se dispôs, ele aceitou o convite, agradeço aqui ao Felipe Magalhães, mandou um pequeno relato em áudio de como foi o dia, de como foi o cotidiano ali em Bruxelas depois dos atentados. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Xadrez Verbal e ouvintes. Bem, falando um pouco do que ocorreu aqui em Bruxelas após os atentados desse último dia 22 de março, que atingiram o aeroporto de Zaventem e a estação de Malbec. A União Europeia orientou para que quem estivesse pelas ruas que procurasse abrigo nas instituições mais próximas e que quem já estivesse dentro desses prédios que não saísse para as ruas, assim como creches, escolas e outras empresas não deveriam liberar seus alunos e funcionários, uma vez que ainda tinha o temor de um novo ataque e o foco era manter as ruas vazias para não ter um número maior de vítimas. O primeiro-ministro Charles Michel declarou nível de segurança laranja, que é o nível mais crítico. Esse nível já vinha em amarelo desde os atentados de Paris, com muito policiamento pelas ruas e soldados nos principais aeroportos e estações de trem e metrô do país. Com esse nível em laranja agora, algumas ruas têm sido isoladas, principalmente nos entornos da estação Malbec, que fica bem no coração do quartier europeu, próximo a muitos prédios da União Europeia e muitos consulados. Nessas ruas, nesses quarteirões, o acesso é restrito a polícia, exército e ambulâncias. Durante o dia 22 foi possível ver sirenes de ambulância e de polícia e também helicópteros o dia todo. O transporte público ficou paralisado até às 14 horas, quando alguns ônibus voltaram a funcionar, pois estava sendo evacuados alguns prédios aos poucos para não ter um número muito grande de pessoas nas ruas. Mesmo assim, durante o dia inteiro, muitos taxistas estavam fazendo viagens gratuitas para poder colaborar com a população. Ficou um clima de medo, temor, tensão, mas a população procurou agir com calma para não causar nenhum tumulto, porque isso poderia acabar tendo prejuízos maiores com um número maior aí de fatalidades. A partir do dia seguinte, o transporte público passou a funcionar parcialmente, algumas linhas de metrô totalmente fechadas, outras funcionando em partes, mesma coisa para ônibus, e somente uma linha de tram funcionando. Eu fiquei com a impressão de ter visto um número maior de policiais e exército nas ruas após o atentado de Paris. Não sei qual tem sido aí o foco da polícia belga, mas confio na capacidade deles, porque a inteligência deles conseguiu estourar alguns depósitos de arma de soldados do auto-intitulado Estado Islâmico, assim como também conseguiu capturar o procurado número 1 que estava envolvido aí nos atentados de Paris. Mesmo assim, é possível ver normalmente carros de polícia fazendo ronda e caminhões do exército carregando aí cerca de 6 soldados cada. Os principais pontos da cidade têm sido fortemente vigiados e a polícia também tem focado em algumas regiões aqui, em algumas comunes, onde tem uma população maior de muçulmanos e onde moravam essas pessoas que foram descobertas que tinham envolvimento com o Estado Islâmico, que são Schaerbeek, Molenbeek e Forêt. O aeroporto de Zaventem vai ficar fechado até sábado, pelo menos. Os voos têm sido desviados para o aeroporto de Charleroi, que fica na área da Valônia, aqui na Bélgica, na área francófona, e também para o aeroporto de Frankfurt. Então esses dois aeroportos estão em alerta máximo, com muito policiamento, muitos soldados para poder vigiar aí bagagens, mochilas e evitar um novo atentado. E também os trens que fazem a ligação para Londres estão indo só até Lille, na França. Eles não estão chegando mais até aqui na Bélgica porque as fronteiras com a França estão fechadas e do lado holandês há um reforço pelo time antiterrorista da Holanda. O clima aqui tem sido de ruas vazias e pouco movimento. Muito interessante o relato do Felipe aí, em primeira mão aqui pro Xadrez Verbal. E aproveito e faço duas indicações antes da gente seguir adiante no bloco, de parceiros nossos aqui da Central 3. O Leandro Stein, da Tivela, escreveu um texto sobre Molenbeek. O título é O Bairro Belga que virou sinônimo de terrorismo, mas também é fértil ao futebol. E ontem, o Esporte Final, o podcast em parceria com
o blog homônimo aqui da Central 3, fez um debate sobre as chances de terrorismo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, previstas para agosto, com participação do José Antônio Lima, jornalista da Carta Capital. E sobre os ataques, né, apenas aqui algumas observações, já que os ataques em si, os seus desdobramentos políticos, primeiro, foi na Bélgica que foi preso o último suspeito que estava solto dos ataques em Paris, que é suspeito inclusive de ser o mentor nos ataques. E principalmente, né, como mencionamos, o nosso ouvinte Felipe, ele trabalha na União Europeia e Bruxelas é extraoficialmente a capital da Europa. É onde estão algumas das principais instituições europeias. Então, acaba tendo esse simbolismo de você atacar Bruxelas é atacar a capital da Europa, né, você atacar o centro da Europa. Né, autoridades europeias admitiram, confessaram que mesmo após os ataques de Paris, existe uma falta de coordenação na luta contra o terrorismo. Isso será uma matéria do El País, que foi enviada inclusive pela Tabata, que eu citei lá no início do programa. Há a suspeita de que existem outros terroristas com perfil parecido na Bélgica, especialmente essa questão do chamado lobo solitário, né? Você não fazer grandes operações e tudo mais. E finalmente o Daesh também essa semana teve um ataque que matou 15 policiais egípcios na Península do Sinai. Né? Lembrando que a Península do Sinai fica ali entre o Egito e Israel, inclusive durante algum tempo foi ocupada por Israel. O ataque foi perto da fronteira com Israel, perto da faixa de Gaza também. Então, a principal resposta sobre por que o atentado foi na Bélgica, foi em Bruxelas, é porque Bruxelas é a capital da Europa e também tivemos aí a questão da prisão do terrorista. Porém, como disse o próprio primeiro-ministro belga, ele disse: aconteceu o que temíamos, de certo modo já era esperado. Infelizmente, as coisas estão um pouco conturbadas e vamos esperar os próximos desdobramentos. E Felipe, um fato, né, que gerou debate na comunidade internacional é que esse lobo solitário, no caso, era um cidadão belga, só que imediatamente a Bélgica fechou suas fronteiras após o atentado, né? Então tem essa questão, né, de que muitos dos terroristas, eles são nascidos na Europa, né? Como a gente falou depois dos ataques de Paris. E tem livre circulação pela comunidade europeia. Exatamente. Né? Como a gente falou depois dos atentados de Paris, tem uma frase da Merkel que ela tem um peso simbólico muito importante, ao menos para mim, que é: antes da gente se perguntar por que o terror está conquistando esses jovens, a gente tem que se perguntar por que a Europa não está perdendo esses jovens, né? Porque são jovens nascidos na Europa. E é o debate justamente, ele é cidadão belga, mas não é reconhecido pelos seus conterrâneos, justamente por conta da origem dos seus pais, avós, enfim. Sim, e lembrando que, inclusive, tem um texto sobre isso no Xadrez Herbal, da série Fronteiras Invisíveis, de como, por exemplo, a seleção belga na última Copa do Mundo, ela mostrava um retrato disso. Você tem descendentes de congoleses, você tem descendentes de pessoas do Oriente Médio. No caso, o Congo, justamente por ter sido uma ex-colônia. Exatamente. Você tem pessoas que são das regiões ao sul que falam francês, vocês têm pessoas da região ao norte que falam holandês. Então é um país muito multifacetado. Muito complicado você determinar uma nacionalidade belga, né? Então, e os próprios belgas têm uma relação de inferioridade em relação aos franceses, né? E holandeses também. Se a gente tiver ouvinte belga, ele vai brigar com você. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 23 de março. Contra Trump, ex-candidato Jeb Bush declara apoio ao republicano Ted Cruz. Lembrando que o Jeb Bush era o principal nome do establishment republicano para a candidatura. Há um mês atrás, mais ou menos, ele abandonou a sua candidatura e agora está apoiando
o Ted Cruz, que é basicamente o nome de esperança aí do Partido Republicano, fora o Trump. E a Silvia Colombo, blogueira da Folha, correspondente também da América Latina no jornal aqui de São Paulo, escreveu nessa semana que o Trump também ganhou 2 novos críticos, né, pelo menos que declararam oficialmente a sua crítica no México, e são pessoas de peso, né, para a política mexicana. O primeiro é o Jorge Castaneda, que foi ex-ministro das Relações Exteriores do governo Vicente Fox, de 2000 a 2003, e também o atual presidente, o Peña Nieto, Henrique Peña Nieto. E o Vicente Fox, que tinha uma relação muito próxima com o Bush filho. Sim, até porque era ele era representante da Coca-Cola no país norte-americano. Notícia de ontem, dia 24 de março. Tropas sírias tentam retomar controle de Palmira sob domínio do Estado Islâmico. Palmira, lembrando que já comentamos várias vezes aqui, que tinha algum dos principais tesouros arqueológicos da humanidade que foram destruídos pelo Daesh, e agora uma ofensiva do exército sírio, que mostra o que a gente já vinha falando, né? Que agora o exército sírio, quando eu digo exército sírio, o exército do Assad, é a principal força combatente na região, por isso que a Rússia se deu ao luxo de retirar boa parte das suas forças na Síria, embora também nessa semana o general russo Sergei Rudskoy deu uma coletiva em Moscou dizendo que qualquer violação do cessar-fogo na Síria, a Rússia pode intervir novamente e o fará sem hesitar. Essa notícia aqui foi pauta nos principais diários do mundo por tamanha relevância. Em referendo, neozelandeses optam por manter a atual bandeira do país. A gente falou desse assunto em um dos primeiros programas do Xadrez Herbal, né? Que a Nova Zelândia fez um concurso que tinha inclusive votos populares, tal, e tinha umas bandeiras trote participando, e aí chegaram nos candidatos finais e aí fizeram um referendo para decidir se trocavam ou não de bandeira. Muita gente, inclusive, achava que a que venceria era com uma samambaia preta e branca, que inclusive remete muito aos All Blacks, o time de rugby da Nova Zelândia. Porém, a população neozelandesa optou, como você disse, por manter a atual bandeira, que inclusive tem a bandeira do Reino Unido no canto superior esquerdo, como várias bandeiras dos países da Commonwealth. O Cruzeiro do Sul também. Então, lembrando que o Cruzeiro do Sul na bandeira neozelandesa está na posição correta, enquanto que a bandeira do Brasil está invertida. Então... É sempre bom lembrar. Enfim. Breaking news! Exército nigeriano libera mais de 800 reféns do Boko Haram. Essa notícia, ela é quase breaking news porque ela foi da madrugada, né? Ela é meio ontem, meio hoje. Nós tivemos mais uma ofensiva do exército nigeriano no nordeste do país, que sempre comentamos que é a região onde o Boko Haram ainda consegue ter alguma influência, especialmente nas regiões montanhosas do país. Atacou o vilarejo de Kusuma e o vilarejo de Kalabalg, libertando mais de 800 reféns, pessoas que estavam em poder do Estado Islâmico, do Boko Haram, que é um desdobramento, né? E que, como já noticiamos antes, muitas vezes esses reféns são forçados a serem usados como pessoas-bomba, homem-bomba, mulher-bomba, sem se voluntariarem para isso, né? São obrigados a serem usados como armamento. Então tá aí uma notícia boa em relação a isso. Felipe, hoje temos Brasil, Uruguai na Arena Pernambuco, e volta o amigo do Neymar, né? O Soares. Luiz Soares. Que até na imprensa uruguaia ele está sendo chamado de amigo do Neymar. Então o Luiz Soares, você que gosta muito do Uruguai, inclusive está com uma camisa uruguaia. Sim. Você sabe se o Luiz Soares ele tem problemas com o fisco uruguaio? Nunca ouvi falar, viu? Diferente do Messi e do nosso menino. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Não, eu não falei nomes, eu só perguntei se ele não tinha problemas. Até onde eu sei, não. Você que tá falando outras coisas aí. Hoje a gente tem, né, dois meios menino Neymar, né? Tem a menção do Ariel Palacios, né, da questão da Suzana Malcorra, que inclusive era a minha pergunta, ou seja, eu tinha caído no menino Neymar também, tenho que fazer esse meia-culpa aqui também. Mas a culpa não é minha, a culpa a culpa é dos outros, eu tô sendo boicotado, você é mentiroso e caluniador, como diria Orestes Quercia. E o outro meio menino Neymar, né, até como também uma homenagem, é que essa semana nós tivemos o falecimento do Cruyff, né, o grande craque holandês, que inclusive já esteve presente no menino Neymar, porque quando ele foi internado com câncer de pulmão, vários veículos soltaram que crítico de Neymar é internado, e reduzir o Cruyff a crítico de Neymar é uma bobagem sem tamanho. E tem uma questão sobre um mito do Cruyff, né, que você vai explicar. Sempre teve essa questão, né, da Copa do Mundo realizada na Argentina foi sempre muito polêmica, né, por conta do uso político da ditadura de turno, e muitos diziam que o Cruyff não jogou a Copa por boicote à ditadura, já que na Europa existia esse movimento. Só que em 2010... E vários veículos noticiaram isso. Sim. Em 2010, o Cruyff contou, né, suas razões de não jogar esse Mundial. Isso foi porque naquele ano... Ele tinha, em dezembro de 77, ele tinha sofrido um assalto em Barcelona e ele repensou muitas coisas, né? Então foi mais por medo do que por boicote. E só lembrando que o Paul Breitner, jogador alemão, esse sim boicotou a Copa do Mundo, só que muita gente não dá esse holofote para ele porque ele era maoísta declarado. E um jogador sueco, o Ralf Ederson, ele foi sequestrado durante a Copa do Mundo na Argentina, confundido com um militante montoneiro. Então tá aí o esclarecimento desse mito que muita gente, né, ao noticiar a morte do Cruyff, reproduziu esse mito, assim como tem o mito de que o Pelé parou uma guerra, que foi tema do nosso Fronteiras Invisíveis sobre a Nigéria. E já aproveito e faço um convite para os ouvintes. Você tá cheio do jabá hoje também, eu tô, né? Que na próxima terça-feira, dia 29 de março, lá no prédio de História e Geografia, na FEFELESH, USP, a nossa alma mater, né, Felipe? Vai ter um evento organizado pelo Ludens, que é o laboratório... o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, em parceria com a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, chamado Futebol e Política, Episódios da História do Santos Futebol Clube. Inclusive vai ter gente lá defendendo que o Santos parou a guerra, sendo que quem ouviu o Fronteiras Invisíveis sobre a Nigéria sabe que isso é um mito. Enfim, vamos passar para os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. Felipe, na conversa com o Ariel, eu citei, né, o episódio do barco pesqueiro da China, da China em águas argentinas. E aconteceu algo lamentável essa semana também envolvendo a guarda costeira, mas no caso da Turquia. Exatamente. O peão isolado vai para a Turquia, novamente, para a Turquia do nosso querido Erdogan, já que tem gente que gosta quando falou Erdogan. Já disparou na liderança do peão isolado do ano. Né? Eu acho uma sacanagem com o Gollum, na verdade. Mas enfim, o que aconteceu na Turquia? Tem um vídeo, saiu um vídeo em várias mídias independentes, de um barco da guarda costeira turca tentando fazer um bote de refugiados virar. Eles ficam acelerando perto do bote, criando... esqueci o nome... aquelas ondinhas... Mariola? Marola. Marola. Mariola é outra coisa. Sei lá. Criando marola, tentando fazer o bote virar, acelerando perto. Tem um marinheiro turco que tenta cutucar o bote com uma vara, porque o bote era inflável, poderia furar. Enfim, uma coisa, desculpa o termo, escrota, né? Porque eram águas profundas, né? O Mediterrâneo não é um mar calmo, né? Ao contrário do que, né? A gente pensa em Mediterrâneo, pensa lá, Ibiza, né? Aquelas águas limpas. Não, o Mediterrâneo não é um mar calmo, sabe? Enfim, aquelas pessoas poderiam ter morrido,
em última instância, né? E a guarda costeira turca fazendo uma coisa dessas, e enfim, tá aí o peão isolado para a Turquia, que foi uma dica, novamente, da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, nossa professora de Direito Internacional, que fez um trocadilho que eu acho que você devia patentear, Matias. Ela dizendo que a Turquia, né, quer, o Erdogan, especialmente, quer ser o campeão do ano. Já adotei, viu, Ana Luísa? Gostei. Como eu não pensei nisso antes. Enfim, e agora o campeão, de fato, na semana é... O peão promovido vai para o Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia, né, que é um tribunal criado antes do TPI. Para quem quiser um pouquinho dessa história, tem um vídeo sobre isso no canal Xadrez Herbal. E o Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia, que julga apenas crimes ocorridos no contexto das guerras da ex-Yugoslávia. E depois que ele encerrar os seus trabalhos, encerrar os seus julgamentos, vai ser criado um mecanismo residual, ou seja, ele tem prazo para acabar, faltam 3 julgamentos, salvo engano. Inclusive, a Ana Luísa também lembrou disso, a Ana Luísa que trabalhou no Tribunal Penal para a ex-Yugoslávia, inclusive ela vai fazer uma participação em breve aqui, estou intimando mesmo no ar. Nós tivemos essa semana a condenação a 40 anos por genocídio e crimes de guerra do Radovan Karadzic. O Karadzic, ele era o presidente, um dos principais líderes da República Sérvia da Bósnia. Né, lembrando que a Bósnia, até hoje, né, a Bósnia ela tem uma divisão tripartite de poderes. Você tem 3 presidentes na Bósnia. Né, você tem o presidente dos bosniaques, que são os bósnios, digamos assim, de fato, muçulmanos em sua maioria, os bósnios sérvios e os bósnios croatas. E a guerra da Bósnia, muita gente esquece disso, ou enfim, isso não é explicado. A guerra da Bósnia era uma guerra também entre a Sérvia e a Croácia pelo controle da Bósnia. Então você tinha a República Sérvia da Bósnia, e aí nós temos agora, anos depois, décadas depois, a condenação do Karadzic a 40 anos. Um dos que está para ser julgado, inclusive, foi um dos últimos capturados, que é o Ratko Mladic, que é um general sérvio, um fanático religioso. E no caso do Karadzic, tem uma coisa curiosa, né? Não vou usar o termo engraçada, né? Mas enfim, quem quiser procurar é K-A-R-A-D-Z-I-C. Ele foi preso, ele usava um disfarce de guru, de New Age, yoga, medicina alternativa, com uma barbona gigante, enfim, cara de eremita e tal, como disfarce, e ele foi capturado e agora julgado e espero que apodreça na prisão. Vamos passar agora para as dicas culturais. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica nessa semana? Então, além das várias dicas do Ariel, a minha dica é o filme Bullhead, que saiu em português como Bullhead mesmo, B-U-L-L-H-E-A-D, como sempre, todas as dicas culturais são linkadas no Xadrez Herbal. É um filme belga, que foi indicado ao Oscar de 2012, então a minha ponte é essa, procurar um filme belga, e o que eu me lembro, o último filme belga, claramente belga que eu assisti foi esse, que não fala de política, não fala de questões de terrorismo e tal. Na verdade, conta a história de um veterinário belga que se mete numa rede criminosa, né, por assim dizer. É a sinopse, sem dar spoilers e tal. Mas é um bom filme, é um bom suspense. Então tá aí a minha dica, Bullhead, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2012. Hoje eu tenho 3 dicas. Mano... Vamos lá, vamos por partes. Primeira dica é o trabalho do fotógrafo Gustavo Hermano, chamado Ausências, que mostra justamente, é um trabalho em relação aos desaparecidos na ditadura militar na Argentina. Calculam-se que são mais de 30 mil. Eu também faço a indicação do filme Kanchata, que é muito bom, talvez seja um dos melhores papéis do Ricardo Darín. Que é um filme que
para os ouvintes que assistiram O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, é um filme anterior e que trata do mesmo tema, como as crianças, filhas de militantes, né, encararam a ditadura. E, por fim, também nessa linha, eu indico o livro A Resistência, do escritor brasileiro Julian Fuchs, mas que é de família argentina, que saiu no final do ano passado. Essas são minhas 3 dicas, todas relacionadas ao tema da ditadura militar na Argentina. Resumindo, você e o Ariel repassaram tudo que tem na Argentina. Né? Não. Não, ainda vai ter música argentina. Vai ter música para encerrar o programa, mas antes, suas considerações finais. Apenas mandar um abraço para todo mundo, fazer uma declaração aqui, parecida com o que eu fiz no YouTube, né, de que o YouTube nas últimas semanas tem estado um pouco menos movimentado, assim como, enfim, eu tenho tido muitas atribulações, e algumas delas são inclusive relacionadas ao xadrez verbal. Nossa ideia é profissionalizar bem todas as coisas, inclusive por isso que estamos trabalhando num feriado para vocês. Então esperem que teremos novidades, teremos grandes novidades no xadrez verbal. Alguns e-mails eu vou responder essa semana, que eu recebi essa semana, mas está quase tudo em dia. E talvez nas próximas semanas nós tenhamos programas comigo de correspondente internacional. Então apenas avisando aí também por uma questão de logística. Mas enfim, é isso. Mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. Agradecer todo mundo pelo carinho. É uma audiência muito grande e sempre muito engajada. Todo mundo sempre mandando críticas, sugestões, comentários. É isso. Valeu. Até o nosso próximo programa. E a gente vai encerrar o programa, né? Já que desde 2002... o dia 24 de março é considerado o Dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Então a gente vai encerrar com a música La Memoria de León Gieco.